Alô. As regras estão na instrução normativa número 01 e nós vamos ler só algumas aqui que é inerente ao debate. Primeiro, as perguntas deverão ser depositadas na respectiva urna. Os alunos aí já receberam, os docentes e os TAs também. O controle do tempo será feito por meio de uso de cartões coloridos. Esse cartãozinho pequenininho aqui. O amarelo vai indicar que faltam 30 segundos para o término da fala do candidato. E o vermelho indica que o tempo está encerrado. Ao ser apresentado o cartão vermelho, o candidato deverá interromper a fala imediatamente. Se ele não respeitar, o microfone será cortado. Não será concedidos a partes em nenhuma hipótese. Somente serão aceitas pela comissão eleitoral perguntas identificadas e encaminhadas à mesa por escrito e redigidas em linguagem padrão. Havia uma outra regra onde, por sorteio, cada chapa teria 3 minutos para responder e ela indicaria uma chapa para fazer uma contra-resposta. Em acordo dos próprios candidatos, já pelas experiências dos 3 últimos debates, nós vamos apenas escolher a resposta da chapa que foi indicada para a resposta. No entanto, se algum dos candidatos citar o nome de algum outro, esse terá direito a 1 minuto para se manifestar. Ok? Por uma ordem já definida, eu gostaria, para a apresentação das chapas, eu gostaria que a chapa 2 fizesse a sua apresentação para a comunidade de Janaúba. É isso que você multicampo, é isso. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui, meus colegas e concorrentes à reitoria do pleito 2015 a 2019. Mais uma vez, nós estamos agora na 4ª etapa dos debates entre os colegas, porque na verdade aqui não temos concorrentes, mas colegas, porque queremos o engrandecimento da UFV Jutaí. Então, quando propusemos, eu e a professora Lourdes, por favor, Lourdes, colocar o nosso nome à apreciação da comunidade, nós levamos em consideração muito da nossa maturidade enquanto servidores públicos. Estou na casa há mais de 24 anos, a professora Lourdes também há 20 anos, e médico. Acompanhei todo o crescimento da universidade, desde os idos da FAFEOD, da Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina, com o crescimento do curso de odontologia para 60 alunos, éramos só 45 alunos, depois a criação do curso de enfermagem, a FAFEID em 2002 e a Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha em Mucuri a partir de 2005. Muitos engrandece estar aqui. E ao mesmo tempo, a maturidade adquirida do ponto de vista administrativo nesses 2 últimos mandatos, são 2 instituições distintas, pessoas distintas, a reitoria e a vice-reitoria, mas foi importante porque eu adquiri a maturidade do ponto de vista, como já disse, administrativo, para propor para a nossa gestão algo de fato execuível. Propostas que podem ser cumpridas e propostas que realmente sejam elas não eleitoreiras, mas sim para o engrandecimento da nossa universidade. Por isso, do ponto de vista administrativo, estou muito à vontade de falar. E aí achamos interessante que isso também se fizesse parte de uma pessoa entendedora, doutora da área de educação, porque a universidade ela tem como objeto fim aos docentes, sejam eles docentes da graduação, discentes da graduação e discentes da pós-graduação, seja de estrito senso, mestrado ou doutorado. Boa tarde, é um prazer estar em Janaúba e, como o Donaldo disse, é uma empreitada muito grande essa que nos propusemos, E aí eu aceito esse convite, entendendo os seus desafios, e aceito por quê? Porque sei que, do ponto de vista da formação pedagógica, a universidade ela cresceu em tamanho, em quantidade, e agora ela precisa crescer em qualidade
docente, em qualidade técnica, em qualidade de ensino, porque é isso que realmente faz da universidade uma grande universidade. Então, o meu doutorado em educação, estudando a expansão do ensino superior, é que me dá o gabarito, né, para aceitar esse convite e enfrentar esse desafio. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Tânia Piru. Eu, juntamente com a professora Santúzia, nós formamos a Chapa 1. E de onde surgiu a Chapa 1, como que surgiu, de onde surgiram os nossos nomes, né? Desde 2013, um grupo de pessoas lá em Diamantina, elas começaram a se reunir para discutir problemas referentes à universidade, né? Então elas estavam inquietas com os rumos que a universidade estava tomando. Então elas começaram a se reunir para discutir, para construir ideologicamente a universidade que nós almejamos, né? Então, inicialmente, esse grupo tinha esse caráter de discussão ideológica, só que no meio do processo surgiu a eleição para reitor. E aí esse grupo começou a se questionar, né? Nós vamos ficar nas discussões, nós vamos ficar no campo da ideologia ou nós vamos partir para a ação? E aí decidiu-se que nós partiríamos para a ação, mas de que forma? Lançando candidatura para a reitoria, para concorrer à reitoria. E só aí, depois dessas discussões, é que fomos buscar os nomes. Vários nomes foram sugeridos, tá? E culminou com o meu nome e da professora Santúzia. E por que os nossos nomes, né? Porque o grupo acreditou, esse grupo se chama Mover, né? E ele lançou um manifesto ano passado e procurou pessoas que tivessem as características que atendessem essas expectativas dessa universidade que nós almejamos, né? E combinou com o meu nome e o nome da Santúzia. Santúzia, ela é uma professora de Teoflotone. Então nós achamos que era importante associar, né, um representante da sede administrativa de Diamantina e para formar a chapa, um representante de outro campus fora de sede. Né? Então foi estratégico essa escolha. Gente, boa tarde a todos. Meu nome já está sendo citado aqui. Isso é extremamente importante, porque nós representamos a chapa 1. Daqui a pouco eu vou saber nosso nome, vai ser fácil votar. Então, eu sou psicóloga de formação, tenho 7 anos de UFV no campus de Teoflotone, tenho grande experiência na área de gestão universitária no setor privado. E tem 7 anos que eu estou batendo a testa, de frente, com necessidades de mudança. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ana Hugo. Vamos? Então, gente, para mim é uma satisfação imensa voltar aqui nesse campus que a gente viu nascer, né? Desde as audiências públicas, depois o processo licitatório para escolher o terreno que está sendo construído no campus, depois a reforma aqui nesse espaço, né? Quantas vezes com os colegas pioneiros aqui nós descarregamos caminhonetes, caminhões aqui para trazer materiais, para botar as condições mínimas aqui nesse espaço para vocês possam estudar. O meu nome é Alexandre Cristóvão, somos candidatos pela Chapa 4, dialogar para integrar. Esse processo começou o ano passado, onde nós nos reunimos por todos os segmentos de todos os planos da universidade para elaborar um plano participativo de gestão que fosse um plano discutido coletivamente, que viesse das bases para tudo. Porque a gente entende que a universidade cresceu tanto que ela não pode mais ser gerida de forma centralizada. As pessoas têm que participar da gestão da universidade. Então, depois, quando iniciou a campanha, dia 6 de abril, nós tivemos o Teoflotone,
debatemos com o grupo de docentes de centros administrativos, colhemos sugestões, inquietudes, críticas, viemos aqui, fizemos isso aqui no dia 8 de abril, fizemos isso em Unai, no dia 10 de abril, em Diamantina, dia 13, e lançamos a nossa segunda versão do plano. Então o nosso plano está crescendo a cada reunião que a gente faz. Fizemos reuniões com os setores da universidade, né, e estamos colhendo mais sugestões. Nós já estamos com um plano encorpado, com mais de 30 páginas, que são sugestões, são ações, são propostas que vêm da base, para que a gente possa realizar uma gestão coletiva dessa instituição que já é média, já tem 10 mil estudantes, 4 campos, 22 cursos de pós-graduação, 53 de graduação. Nosso plano, ele tramita por 13 temas e eles todos permeiam por 15 eixos centrais, que é a organização da universidade, transparência, organograma e fluxograma, descentralização orçamentária, financeira e administrativa, humanização dos campi, valorização do servidor e o foco do estudante. E agora o pessoal Carlos vai completar aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, colegas. Tá? Meu nome é Carlos Henrique, né? E espero que esse debate sirva, né, para que vocês possam, ao final do debate, tomar a mesma decisão que eu já tomei, né? Botar na chapa 4, já alocar para integrar. Boa tarde, meu nome é Jussiano, sou professor do curso de Engenharia Florestal e eu sei que é muito complicado para vocês, no primeiro contato com as chapas, talvez vocês tenham conhecimento de um ou outro professor e tem que tomar uma decisão tão difícil e tão delicada para a nossa universidade nesse momento. A nossa chapa, a chapa 3, ela surgiu a partir de uma inquietação dos diretores de unidades acadêmicas. Eu era diretor da Faculdade de Ciências Agrárias, professor Cláudio, diretor da FATSAI, Teófilo Antônio e dos demais diretores. Onde nós percebemos que a nossa universidade tinha tomado um rumo totalmente inadequado para aquela excelência que nós queremos. Só para dar uma ideia bem simples, as prioridades que foram estabelecidas nessa universidade não foi discutido com ninguém. Isso é um ponto que nos fez, nós precisamos de apresentar uma chapa e debater. Por exemplo, nós temos uma previsão do polo aquático em Diamantina que não foi discutido com ninguém. Aqui nós estamos iniciando as obras aqui e qual é o planejamento do refeitório? Nosso maior problema dos outros campos. Só para vocês terem uma ideia. Então, em cima disso, nós, com a experiência que nós adquirimos como diretores, o conhecimento que nós temos das informações da universidade, principalmente quando se trata de reitoria, nós tomamos uma decisão. Nós precisamos representar sim e debater essa universidade. Crescimento, gente, é importantíssimo, mas essa qualidade que todo mundo fala não está sendo pensada. Não existe a palavra, ninguém está pensando a palavra manutenção. Só implantação e a manutenção de tudo que está se propondo. Analise o custo de investimento da nossa universidade hoje. Então é muito fácil, vamos criar. Calma. Se nós queremos ser excelentes, nós temos que pensar em uma série de coisas. E a nossa proposta é, os próximos 4 anos de recessão, anos difíceis, nós queremos organizar essa universidade e nós sabemos como. Por isso que eu peço a vocês, deem muita atenção para as nossas propostas, para a nossa história. E nós temos observado o seguinte: quem conhece a chapa 3, vota. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Algumas pessoas já conhecem, na visita que nós fizemos aqui para conhecer o campus, coletar propostas, conhecer a realidade. Eu sou o professor Cláudio, lá de Teófilo Antônio, trabalho com filosofia e ética em diversos cursos lá daquele campus. Em primeiro lugar, Gilciano já falou que a nossa chapa tem uma história. Nessa nossa história, vai dar um tempo. Dando sequência, nós vamos
começar a ler as perguntas, e a sequência será uma pergunta dos discentes, uma dos TAs e uma dos docentes. Já foi também estabelecida uma ordem já pré-sorteada. Nós vamos iniciar com a chapa 2, a primeira pergunta, depois da chapa 4, chapa 3 e a chapa 1. Sempre uma pergunta dos discentes, uma dos TAs e uma dos docentes. Mais duas perguntas aí, só para explicar, pessoal, o Zé Palá vai ler a resolução em relação às perguntas que vão ser lidas previamente antes de ser debatida. Cada pergunta será lida 2 vezes em sequência, durante o tempo de até 1 minuto, por um membro da comissão ou uma pessoa designada, que é a Bíblia. Não será repetida a pergunta em hipótese nenhuma. Após as 2 leituras, não será mais lida. A cara dele não tá boa. Vamos então à primeira pergunta dos discentes. O aluno que fez foi o aluno Robson Santos. De acordo com as informações que estão rodeando no campus, é que não está sendo disponibilizada verbas para a faculdade. Isso é verídico? Pode estar interferindo no andamento da construção do campus de Janaúba? Caso verdadeira, as informações, o que pode estar acontecendo futuramente? De novo, aluno Robson Santos. De acordo com as informações que estão rodeando nos campos, é que não está sendo disponibilizada verbas para a faculdade. Isso é verídico? Pode estar interferindo no andamento da construção do campus de Janaúba? Caso verdadeiro, as informações, o que pode estar acontecendo futuramente? Boa tarde, Robson. É verdade, sim, né? Haja visto que o orçamento da União somente foi aprovado pela Presidência da República no dia 22, publicado no Diário Oficial no dia 22 de abril. Após a publicação do Diário Oficial, todo o orçamento da instituição, das instituições públicas federais, passam para o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, o MPOG. Lá, então, se estabelecem as diretrizes para a divulgação e encaminhamento para todas as instituições. Então, isso é fato, é necessário, porque a ordem da Presidência da República é que todos os ministérios deverão cortar em seus orçamentos 30%. Entretanto, há um acordo, uma determinação do Ministério da Educação, professor Janine, que não haverá corte em termos de estruturação das instituições, já vi se ele tem conhecimento e compromisso com a expansão das universidades após a criação dos campi. Como você perguntou se isso compromete, de fato, a UFVJM, não a UFV, mas sim o UFVJM, ela está sim evitando de passar, ela não tem como repassar recursos para as empreiteiras, como qualquer instituição. E isso está levando, pode levar, porque até agora as empreiteiras não deixaram o processo campeiro de obras, a um atraso na entrega das obras. Pode acontecer, mas acreditamos com essa política de gestão e conversa que até o presente momento não há comprometimento do andamento das obras. Não é segredo para ninguém que o Brasil está passando por uma crise política e uma crise econômica que está refletindo também no Ministério da Educação, né? Então, como o professor Donaldo muito bem disse, o orçamento foi sancionado pela presidente só no dia 22 de abril. O Ministério do Planejamento tem mais 30 dias para fazer mais cortes, e nós não sabemos ainda efetivamente qual é o orçamento da UFPJ, como as outras universidades também não sabem. Bom, agora,
Eu passei lá no campus hoje, quando cheguei, as obras continuam, né? E nós, como gestores, a gente tem que garantir para vocês que essas obras não podem parar. Mesmo que haja corte no orçamento, qualquer gestor tem que buscar recursos de emendas parlamentares, recursos de outras fontes para colocar. Porque veja bem, uma vez que o governo federal decidiu, uma decisão sábia, uma decisão de Estado, trazer a universidade para os campos, fora de sede, as regiões menos desenvolvidas de Minas Gerais do Brasil, agora está na hora de dar a sua contribuição de garantir que esses campos não parem, né? Nós votamos a favor lá no campus, lá no Conselho Universitário, que esse campus fosse criado e fosse construído com isso induzido pelo MEC. Aliás, vocês depois poderiam ver, procurar na história, quem votou a favor, quem votou contra a construção, tá? Porque vocês vão ver que tem diferenças aqui. Então, gente, garantia, nós temos que lutar para a garantia que essa obra não pode parar, porque esse campus precisa de tudo. É uma das prioridades da nossa proposta, do nosso plano participativo de gestão, terminar esse campo, garantir as estruturas mínimas para o seu pleno funcionamento. Bom, eu quero terminar rapidamente minha fala. Fausto, obrigado pela sua pergunta. Camisa preta em solidariedade aos professores do Paraná. Não sei se vocês viram nas redes sociais, né? Um chamado para que nós vestíssemos preto hoje em sinal de luto pela educação, pela forma que nós educadores estamos sendo tratados neste país, tá? Então, em solidariedade aos colegas do Paraná, a nossa camisa aqui. Eu só queria complementar, que eu acho que o professor Alexandre já deixou bem claro essa questão do orçamento. Eu tenho certeza que, caso a nossa chapa seja vencedora, essa pergunta não vai ser necessária daqui a 4 anos. Porque a nossa proposta é que seja o mais transparente possível e que o diretor da unidade participe diretamente da administração superior. Então ele vai ter esse conhecimento muito claro. Vai estar claro para ele o que está acontecendo em termos de orçamento. Porque a nossa grande dificuldade como diretor é exatamente isso. A gente é diretor de unidade e não tem conhecimento das informações. Como você dirige sem saber que tipo de recurso que você tem? E outra questão, a questão da prioridade. O que ser construído, isso também tem que ser definido pelo campus. Nós não podemos lá de Diamantina tomar essa decisão. Essa decisão tem que ser, quando a gente fala decisão compartilhada, é nesse sentido. Nós temos que ouvir o campus. A ideia da autonomia não pode ser só nós com relação ao governo federal. Nós temos que dar autonomia de fato para os campi avançar. Eu entendi a sua pergunta, Robson, de maneira diferente. Eu entendi que você está perguntando se a verba que foi destinada para esse campus está chegando aqui e não ao corte do governo federal, né? E você perguntou se isso é verdade. Eu te respondo, eu não sei se é verdade, porque aqui na universidade nós temos um problema seríssimo. Alguns, né? Um deles é a falta de comunicação. Então nós não sabemos o orçamento, nós sabemos, é só entrar na página de responsabilidade pública, transparência pública, e você vê a verba que veio para a universidade. Mas nós não sabemos como que essa verba ela é distribuída aqui dentro, né? Então, quanto que vai dessa verba para cada campus, para cada setor, para cada unidade? Nós não temos essa informação. E quando nós não temos a informação, nós não participamos dessa distribuição, aí nós ficamos sempre reféns dessas informações. Será que é verdade? É boato? Procede? Não sei te dizer se procede ou não, porque eu não sei ou como foram distribuídas. Ao passo que, se for uma gestão descentralizada e com participação dos 3 segmentos, né, onde nós possamos opinar sobre essa distribuição orçamentária, quando tem algum corte do governo federal,
nós sabemos que isso vai interferir em toda a universidade, em todos os setores. E, ao contrário, nós podemos propor soluções para isso. Então, como que nós podemos economizar? Eu não sei se vou... Nós vamos dar prosseguimento e fazer um sorteio, uma pergunta de teatro. Pergunta do técnico Eugênio Nunes Silva Brito. Quando a descentralização é um ponto que faz parte das propostas dos senhores e essa descentralização é pensada em dar autonomia aos demais campos ou será uma descentralização de alguns serviços? De novo, pergunta do Eugênio Nunes Silva Brito. Quando a descentralização é um ponto que faz parte das propostas dos senhores e essa descentralização é pensada em dar autonomia aos demais campos ou será uma descentralização de alguns serviços? Só ainda concluído, Robson, sugiro a vocês que procurem no nosso portal, no nosso link lá, contratos e licitações, portal da transparência e compras net, vocês vão conhecer todo o orçamento da universidade, a forma que é gasto e como é gasto. Em relação ao Eugênio, a proposta, acho que de todos é unânime, que não há como mais engessar e sobrecarregar a sede da universidade, haja visto que qualidade temos em todos os campos. Então é dado por nossa chapa, a chapa 2, o FPJE presente, a proposta é a descentralização financeira e administrativa para o campus de Janaúba, Naí, Mucuri, inclusive a sede, é lógico. Aqui então está instaladas as diretorias como braços autônomos das pró-reitorias, não só de alguns segmentos, mas de todos os segmentos, para que possam conduzir e dar prioridades daquilo que a congregação da unidade definir. Não tem como mais a sede definir administrativamente os desígnios. E sim, quem deve definir o que deve ser feito é sim prioridade da unidade acadêmica juntamente com a unidade administrativa. É descentralização total. Da mesma forma, acho que pensar essa descentralização administrativa é também pensar uma descentralização para as discussões das questões pedagógicas de cada campus, né? Porque medidas que podem ser tomadas com relação a outros campos pode não ser eficiente para a questão pedagógica do campus de Janaúba. Então, essa descentralização se faz necessária em todos os níveis. Sim, a descentralização ela deverá ocorrer em todos os setores e todos os campos, né? Se cada setor da universidade, cada campus tem as suas especificidades, né? E é impossível que uma pessoa domine tudo isso, que saiba o que está acontecendo aqui, né? Então, a nossa proposta é fazer essa gestão descentralizada, né? E iniciando as atividades dessa administração, qualquer gestor, quando ocupa um cargo desses, né? Ele deve primeiro fazer o diagnóstico situacional ou administrativo, ou seja, levantar quais são os problemas, como resolver, quem serão as pessoas responsáveis pela resolução desses problemas, em que momento, então dando prioridades, o que é que tem que ser feito de imediato, o que pode ser feito daqui a um mês, no próximo semestre, no próximo ano, quanto que isso vai custar e de onde vai sair esse dinheiro, né? Mas fazer tudo isso de que forma? Com a participação de todos.
né? Então, que todos possam dizer, somos nós lá de Diamantina que temos que dizer como vai ser feito? Não, vocês. Só complementando, tem candidato falando. Antes de perguntar isso, eu gostaria de perguntar: quem aqui já foi convidado a participar ou dar sugestões ou criticar sobre a obra que está sendo realizada? É muito fácil, nós estamos num momento de campanha. Então a gente promete coisas que nós não estamos fazendo. Então eu gostaria de chamar a atenção para a gente pensar e raciocinar nesse ponto. Bem, eu sou do campus do Mucuri e antes dessa universidade, que já era uma universidade multicamp, sempre houve dentro do campus do Mucuri uma demanda muito grande pela autonomia, de respeito às decisões tomadas, às necessidades e à realidade do nosso campus lá em Teófilo Otoni. É por isso que eu sou candidato, para dar resposta e estabelecer de fato a autonomia, Eugênio, para os campos. Porque o que a gente observa é que essa autonomia não existe, não adianta descentralizar serviços. Isso já tem ocorrido na atual gestão, em que há descentralização de serviços, mas não há descentralização de tomar de decisões, não há autonomia. Nesse sentido, nós temos algumas propostas. Primeiro, o estabelecimento do Conselho Administrativo e que ele seja de fato, em todos os campos, na IJA, na UBA, que já existe em Teófilo Otoni, e que de fato ele seja um instrumento de tomada de decisão, que essas decisões sejam respeitadas pela administração superior. Aqui, diferente de Teófilo Otoni, quando foi criado Teófilo Otoni, foi criado junto com a diretoria da unidade acadêmica uma superintendência de administração. Aqui só tem o diretor da unidade acadêmica que tem cuidado tanto do aspecto administrativo quanto do aspecto pedagógico, que não é função do diretor acadêmico. Então nós precisamos, com a reforma administrativa que nós pretendemos realizar, estabelecer aqui, buscar mecanismos de estabelecimento de, no mínimo, uma diretoria de campus, uma prefeitura de campus, seja lá qual o nome que a gente for dar. E precisamos também, mais do que tudo, para promover de fato essa autonomia, o estabelecimento de processos. A universidade carece do estabelecimento de processos claros, objetivos, que possibilitem uma administração eficaz e eficiente. Então, gente, descentralização, Todo mundo aqui concorda com a descentralização, mas nós temos propostas efetivas, A primeira delas passa pelo organograma e fluxograma da universidade. Professores aqui são da área de contabilidade, administração, sabem o que eu estou falando. Nós temos que entender como nós estamos organizados e quais são as atribuições de cada setor aqui dentro. É a primeira maneira de você se descentralizar, você tem que se conhecer e determinar os processos como vão fluir aqui dentro da universidade. Esse é o primeiro ponto. Isso é fundamental. Autonomia, para que você dê descentralização, você tem que dar autonomia. Autonomia tem que ser administrativa e financeira. E na universidade, nós temos um exemplo. O único setor da universidade que tem um orçamento participativo é a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que eu sou o gestor. Então, desde 2009, a Pró-Reitoria, ela recebe o seu recurso, ela leva para o Conselho e o Conselho discute com os conselheiros, que são coordenadores de programas de pós-graduação, como distribuir esses recursos. E com isso, a gente alavancou nossa pós-graduação, nosso sistema, de um curso em 2007 para 22 em 23º sendo gestado em 2015. Ou seja, nós fortalecemos a nossa pós-graduação com o orçamento participativo. E mais do que isso, nós também identificamos grupos emergentes, como tem um aqui no Mucuri, e passamos a apoiar com recursos. Esses grupos emergem e depois viram programas de pós-graduação. Mucuri não, esses grupos emergem e depois passam a ser programas de pós-graduação. Se Deus quiser, nós vamos ter em breve aqui um programa de pós-graduação. E o terceiro ponto, que é uma proposta usada, vice-reitoria no campus do Mucuri. Essa é a nossa proposta. Certo. Na sequência, nós vamos ver uma pergunta do docente.
Repetindo, pergunta da docente Renata de Oliveira Gama. Qual a política de qualificação docente? Bom, Renata, a qualificação, qualquer instituição que se preza, instituição séria, que quer crescer, quer caminhar rumo à excelência, ela tem que qualificar seus servidores, todos eles. Aqui no caso, técnicos administrativos e docentes. Em relação à qualificação dos docentes, nós temos mais de 600 docentes na universidade. Desses, 410, o último número que eu tenho, já são doutores. Então nós temos que qualificar 1/3 do nosso corpo docente. Então, depois que foi regulamentada a figura do professor substituto, isso se facilitou muito, né? Ou seja, a gente tem como substituir. Então, os departamentos, as unidades acadêmicas, no caso de vocês, têm afastado. Eu sei de 3 ou 4 daqui que já estão afastados para qualificação. É o Novano, o Rogério, a Bárbara, apesar daqui não ter nem 1 ano e meio ainda, quer dizer, está funcionando, né? Agora, quem tem que definir os critérios são vocês, né? Nesse campo. Os 2 programas dos órgãos de fomento para apoiar com bolsas, que é a Pró-Doutoral da CAPES e o PMCD da FABEMI, devido a essa crise, eles estão temporariamente suspensos. Mas nós temos o Plano Quali, que é um programa interno para apoiar com bolsas, que vai ser já foi aprovado, vai ser regulamentado na próxima reunião do consulta, então é uma opção. E também temos que qualificar os nossos servidores administrativos. Mais de 500, nós temos 120, ou que já fizeram mestrado, doutorado, ou que estão fazendo no nosso programa de pós-graduação. Então o crescimento da pós-graduação é importante não só para os alunos, para a produção de conhecimento, mas também para qualificar nossos servidores. E precisamos ampliar isso. Critérios de afastamento, lutar pelo TA substituto, lutar por mais servidores, programas, turmas específicas para os servidores técnicos. Temos várias propostas que vamos falando ao longo do debate. Em relação à qualificação dos servidores, né, os docentes, nós precisamos fortalecer a CPPD, que é responsável pela qualificação docente, né? Agora, os critérios, quem define é cada setor, né? Então, isso aí vai depender de vocês. Então, a ordem de saída, qual é a prioridade, isso quem define é cada setor, né? Em relação aos PAs, é fortalecimento da CIS também, né? Para que ela tenha uma função tão bem estabelecida quanto a CPPD tem. Já a CPPD ultimamente foi enfraquecida, né? E em relação aos TAs, nós temos uma outra questão. A qualificação é muito engessada, então vocês têm que fazer a previsão em setembro do ano anterior, e aí se surgir algum curso, se surgir alguma qualificação importante para aquele segmento, ele não pode porque não foi previsto anteriormente, tá? Complementando, tem 7 anos nessa instituição que eu vejo o quê? As regras não são claras na hora de disponibilizar para o professor, dizer o seguinte: você pode se qualificar. Não. Há interesses pessoais lá em cima. As vagas vão e vêm e somem. Então, quando o professor ele sente necessidade, ou ele está preparado, pronto para sair, ele não tem oportunidade. Esses critérios são internamente colocados, sim, mas as vagas não são. Porque adianta você ter critérios para sair e voltar e vir, mas se você não pode fazer isso, se não tem substituto, ou se não é o momento, ou se não tem como você fazer. Então, as regras de distribuição de vagas para qualificação e capacitação não são claras. Deveriam ser. Nós entendemos também que a qualificação dos docentes é uma necessidade. Isso, quem sai ganhando, obviamente, o docente, mas a instituição, ela tem um ganho direto com essa qualificação. Então, o nosso trabalho vai ser diretamente para dar total apoio para a qualificação dos docentes, seja estabelecendo critérios mais claros, seja buscando mecanismo como mestrados profissionalizantes para aqueles que ainda não têm nenhum curso de mestrado. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui, principalmente com relação aos técnicos administrativos. Por quê? O professor está muito claro essa necessidade de qualificação.
E não tem nem como a gente recuar com relação a isso. Se nós queremos ter essa universidade excelente, nós vamos ter que trabalhar incansavelmente para isso. Agora, com relação aos TAs, nós estamos apresentando a seguinte proposta. Nós temos que rever o que nós queremos com os nossos técnicos administrativos. Os técnicos administrativos, para nós, tem que deixar de ser simplesmente apoio e passar a ser parceiro. Para isso, nós temos que qualificar os nossos técnicos. Então, a qualificação não é simplesmente para aumento de salário ou para uma satisfação do técnico administrativo. Isso também. Mas esse outro ponto do técnico administrativo ser encarado como parceiro da atividade fim, isso justifica muito a qualificação, a capacitação dos técnicos administrativos. Isso nós pretendemos, durante essa gestão, a gente criar mecanismos para que isso ocorra. Porque o mais importante, no nosso ponto de vista, é dar esse sentido para o técnico. Esse propósito ficar claro para o nosso técnico administrativo, essa necessidade de qualificar e incorporar essa força do técnico na atividade fim da universidade. Renato, entendemos nós da Chapa 2 que a qualificação é extremamente importante para todos os segmentos da UFVJM, não só docente e discente. Já foi dito aqui, a questão de distribuição de vagas de professor equivalente, ela é de responsabilidade da CPPD. A administração central da universidade não interfere em nada na questão da equivalência ou distribuição dessas vagas. O que ela faz é buscar e pleitear junto ao Ministério a correção periódica que é sempre feita em abril do plano de professor equivalente para garantir a demanda que a UFVJM depende. Em relação aos técnicos administrativos, é fato, não é mais como há 20 anos atrás, aonde de segmento existia duas distinções de classe TA e classe docente. Hoje a UFVJM, como qualquer universidade pública de qualidade que desponta para o mundo, ela precisa qualificar todos os seus servidores de modo geral. A política docente ela é feita departamental, encaminha toda a documentação, vai para a CPPD. A questão da qualificação do TA ela é diferente. Tem a capacitação que é feita pela CIS, isso aí é preciso reformular imediatamente o Plan 4, e tem o Plan 4, que vai sair realmente, como já dito pelo professor, para a nova resolução que vai ser estabelecida pelo Conselho de Estado. Também temos que entender que a PRPPG, no nosso entendimento, ela tem que proporcionar para o servidor técnico administrativo e até mesmo docente cursos que possam abranger todos os servidores da casa e não segmentos específicos. Por isso, nossa proposta é que o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação tem que pegar e propor um curso para agências da DTI, de biblioteca, de laboratório, de modo que cresça o ensino. Pergunta dos discentes. Pergunta do discente Gustavo Camilo. Qual a previsão de contratação de psicólogos e pedagogos para o campus de Janaúba? Pergunta do aluno Gustavo Camilo. Qual a previsão de contratação de psicólogos e pedagogos para o campus de Janaúba? Gustavo, boa tarde. Essa sua pergunta é excelente, Gustavo, porque isso reflete uma série de problemas que nós temos aqui na universidade. O quadro de servidores, ele é escolhido, ele é elaborado sem a participação do campus. Isso reflete uma série de problemas. É fundamental que em cada campus os discentes, que até os próprios docentes e os servidores de uma forma geral, contem com serviço de apoio pedagógico. Isso é fundamental. Nós temos um índice de retenção muito grande e precisamos implementar práticas pedagógicas de forma a atenuar isso. E essas práticas possivelmente serão implantadas com qualidade se nós tivermos profissionais treinados e preparados para executar esse serviço. Então,
é necessário que a gente tenha aqui no campo pedagogo, é necessário que a gente tenha aqui no campo psicólogo. O grande problema é que quando foi feita toda a gestão para o quadro de servidores aqui, o campo não foi levado em consideração. Então, tem alguns servidores, algumas profissões, que talvez hoje não sejam tão necessárias, e outras que seriam necessárias, estão sendo deixadas de lado. Porém, nós da Chapa 4, nós temos essa visão, nós iremos realmente reformular isso, trazer para cá esses profissionais de forma a corrigir essas distorções, principalmente no tocante às práticas pedagógicas, com turma, com os alunos, que é um caso sério, e também ao apoio psicológico e didático para os nossos alunos. Porque é impossível um aluno com problemas ter um aprendizado, ter um aproveitamento satisfatório. E é isso que nós pretendemos, ao longo da nossa gestão, reformular isso. Talvez, eu não sei. E esse é o grande motivo de nós estarmos aqui como candidato. Eu não sei nada sobre distribuição de vagas na universidade. Eu, como diretor da Faculdade de Ciências Agrárias, fiquei sabendo de algumas vagas pelo edital. Nós não fomos comunicados. E vou dizer para vocês uma coisa aqui: se nós não mudarmos esse modelo, o campus de Janaúba também está correndo sério risco. Sério risco de não alcançar tal qualidade que tem sido dito por aí. Então, esse é o grande problema da nossa universidade. Nós aproveitamos um vácuo de crescimento. O Brasil estava crescendo, foram muitos recursos. Foi um momento assim de ninguém se pensou em nada em termos de planejamento de longo prazo. A coisa foi, olha, vamos isso. E o pior de tudo, decidido por um grupo seleto de pessoas. Esse é o grande problema e é o que nós queremos quebrar. Nós queremos propor um novo modelo de gestão, uma nova forma. Quem tem que definir o tipo de função, o tipo de cargo são vocês. Diamantina não pode pensar por Janaúba. Esse é o grande problema que ocorreu nos outros campos, inclusive dentro de Diamantina. E o caminho da nossa universidade, se você faz uma previsão, está muito bom hoje, porque nós estamos naquela fase de emoção, de crescimento, de criação. Isso é o palco ideal para qualquer tipo de político. Mas quem vai tomar conta disso? Quem vai organizar essa universidade? Como que nós vamos fazer em tempo de escassez, de falta de recursos? Esse é o grande problema. Por isso que nós estamos aqui. Bom, para isso nós precisamos, como já foi dito aqui, fortalecer a CIS. A CPPD distribui as vagas de docentes. Nós não temos conhecimento das vagas de técnicos administrativos. Quem aqui conhece dos professores dos técnicos administrativos, quantos CAs estão destinados para cá e quais cargos ocuparam? Quando você fala em psicólogo e pedagogo, Gustavo, essa demanda foi apresentada para nós hoje, na reunião que nós tivemos no período da manhã. Aí eu fico pensando, psicólogo, pedagogo, mas será que é só isso? Aí eu pergunto, onde está o engenheiro civil que tinha aqui no campus? Ele é necessário aqui? Não é? Por que ele foi levado para Diamantina? E aí vem uma outra questão que está por trás desse psicólogo e desse pedagogo, que é a assistência estudantil. Então não falta só psicólogo, não falta só pedagogo, falta toda uma infraestrutura e falta a participação, inclusive, de vocês, estudantes, para definirem junto à PROACE o que é prioridade. O que é prioridade para vocês e definir os critérios para distribuição. Concessão de bolsas, essas bolsas de assistência estudantil, vocês sabem os critérios quais são? Como são definidos esses critérios? Será que vocês não teriam condições de participar, dando sugestões de como fazer essa distribuição de bolsas? Vocês já foram convidados a participar? Vocês já foram convidados a discutir?
Vou pegar as falas do colega da chapa 3, gestão do nada. Eu gostaria que isso fosse citado, né? A gestão do nada. O que ela tem feito? Então, quando a gente fala em psicólogo, professor, só completando, olha a quantidade de coisas necessárias e básicas na instituição que não são atendidas. E quando a gente fala em proposta nova, inicialmente atendeu o que é prioritário. Gustavo, parece que sou eu o único que tem memória aqui na instituição. E quando foi aprovado os campos de Unai e Janaúba, todos que aqui criticam aprovaram ou não, né? Então eu entendo que quando o Ministério propôs a criação do campus de Unai, o campus de Janaúba, não foi uma demanda da UFJM, mas quase uma determinação da Presidência da República. E o Conselho entendeu que não poderia ser irresponsável de não aceitar esses campos, porque fatalmente esses campos não seriam implantados hoje. E quando ele propôs a criação do campus, ele também levou para a universidade, para todo o conselho universitário, foi debatido, discutido, inclusive houve um movimento contrário do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, a criação, haja visto o nome da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, que não abriam mão, não queriam um campus aqui em outra região, é que era um pacote já fechado de 109 docentes e, se não me falha a memória, de 60 técnicos administrativos. Só que o MEC propõe, o Conselho acredita e vamos então implementar. Só as vagas são liberadas em tempos pelo próprio Congresso que faz com que essa liberação. Então, quando você pergunta, e por isso que eu sou bem direto, aonde já temos a questão da liberação de pedagogo para o Campo de Janaúba, as vagas são sim feitas gestões junto à Diretoria de Infraestrutura e Desenvolvimento das IS, que é com a professora Adriana Besca, e elas são liberadas de acordo com o que o Congresso também libera. Então não podemos falar que amanhã ou depois da manhã, mas a gestão é feita com muita frequência. A ida do engenheiro daqui, por uma necessidade daqui do campus de Janaúba para a sede da universidade, foi justamente em decorrência de falta de mão de obra que a universidade precisa e pelo crescimento que ela tem com qualidade. Desculpa, eu não ouvi o pedido. Pergunta de teatro. Pergunta do DA Roberto Alan L. Silva. Os senhores vão mudar a política de comprar bens novos para a Diamantina e enviar a sucata para os campos avançados? Novamente, pergunta do DA Roberto Alan L. Silva. Os senhores vão mudar a política de comprar bens novos para a Diamantina e enviar a sucata para os campos avançados? Gente, por favor. Veja só, Roberto, a nossa proposta é de descentralização com participação e com responsabilidade. Essa descentralização, como nós já falamos anteriormente, ela é administrativa e financeira. Então, a comunidade vai participar, né, para distribuição dessas verbas que vêm para a universidade. Quanto vai para cada setor, para cada campus. Então, a verba, pela nossa proposta, ela vem para Janaúba. A administração local é que vai determinar a compra deste material
que será para cá. E com certeza não a compra de materiais novos para a sede administrativa e sucata para os campi. E sim, cada campus ficaria responsável pela sua aquisição. Nós estamos vivendo num espaço de patrimônio humano de quase 10 mil pessoas, correto? Somando os 4 campos aí, os 4. Então, circunda na nossa UFVJM em torno de 10 mil pessoas, tá? Então, eu pergunto para vocês, quantos engenheiros em todos os campos em obra? Quantos engenheiros tem na UFVJM? Chapa 1. 2? Não. Então, chapa 2. 2 engenheiros, mas vamos pensar na chapa 1. Gente, tem 2 engenheiros dentro de um ambiente deste tamanho. Eu tenho tempo ainda. Como é que pode uma coisa dessa, dentro de um patrimônio deste tamanho? Isso é inconcebível. Que administração é essa? Então não é só a questão do carro velho sucata, é muito mais complexo do que isso. Bom, gente, realmente essa questão ela vai ser resolvida com a descentralização financeira e administrativa. Nós temos que tornar os campi autônomos e copartícipes das decisões, né? Isso implica em responsabilidades, mas implica também em motivação e valorização da comunidade, né? Agora, Roberto, quando você fala bens novos para Diamantina sucata para os campos avançados, todo gestor é responsável pelas suas ações. Isso aqui implica em denúncia. Você deve fazer denúncia que será apurada, porque isso aqui é uma acusação de improbidade administrativa. Ou seja, toda improbidade administrativa tem que ser formalizada, né? Você já fez isso aqui agora, na frente de todo mundo. Então formalize, encaminhe para a ouvidoria, encaminhe para o PGF, para isso ser devidamente apurado, né? Porque ninguém compartilha com isso. Nós somos uma universidade dividida em 4 campos. Nós somos multicamp, nossa chapa é multicamp. Nós não compartilhamos com isso. Nós não, temos convicção que todos os campos têm que ter o mesmo tratamento em todas as situações, sejam administrativas ou sejam pedagógicas. Assim como o pró-reitor não cria curso de pós-graduação, quem cria é a CAPES, os gestores são responsáveis pela administração. Então, quando isso ocorre, isso tem que ser colocado para a ouvidoria, porque agora eu quero saber também por que está acontecendo isso e como está acontecendo isso, tá bom? Então isso é para todo mundo para saber. Bom, o que eu iria responder, acho que nós temos dois representantes aqui da atual gestão, o professor Alexandre e o professor Donaldo, que acho que eles têm que responder, que isso realmente cabe em improbidade administrativa. Bom, gente, quando a gente, lá atrás, na criação da unidade acadêmica, eu mesmo estive, porque eu compreendia que vocês iam passar pelo mesmo problema, igual agora veio jogar pedra na gente, falando que a gente foi contra ou foi a favor, etc, da criação do campus de Janaúba e Unaí. Os nossos posicionamentos foram justamente em função disso, para não passar tudo que nós passamos no campus do Mucuri. Isso não é novidade não, mandar ônibus velho, carro velho para os campos avançados, isso não é novidade não. E os dois aqui têm um pleno conhecimento disso, porque isso nós sempre gritamos demais da conta no campus do Mucuri. Então isso não é novidade agora, falar, isso agora, 8 anos depois, falar que isso é novidade, para nós do campus do Mucuri não, isso é uma vergonha, falta de gritar. O campus do Mucuri era conhecido como a faixa de Gaza, porque nós gritamos, porque nós falamos e sempre falamos e ninguém vai calar a nossa boca. Sobre as nossas propostas, para evitar, não vamos fazer isso, viu, Roberto? Não vamos. Nós temos uma proposta, depois leiam as nossas propostas completas lá sobre a questão de transporte nos campos avançados. Porque nós já sofremos isso e não queremos que os colegas de Janaúba, de Unaí, nem de Teoflotone, passe e continue passando pela mesma situação.
O Fiat que está aqui foi Fiat que eu rodei há 8 anos atrás, indo para reuniões da Comissão de Iniciação Científica, dirigindo porque não tinha motorista terceirizado. Nós não queremos isso. Leia a nossa proposta lá, que nós temos uma proposta, inclusive, de um plano piloto que a gente pode trazer para cá, que é a terceirização da frota, com o aluguel da frota dos veículos, e também precisamos estabelecer processos claros. Só um minuto, por favor. Como vocês citaram no professor Carlos, achando que o presidente do Donaldo tem que ter um minuto cada Desculpa, Alexandre, discordar de você, eu acho que você não sabe o que é improbidade administrativa. Porque a máquina, quando você fala em improbidade administrativa, você está vendo que os gestores, seja reitor ou vice-reitor, estão usando a máquina em benefício próprio para adquirir benefícios escuros. E isso eu não vejo o fato de você, provavelmente o Roberto está fazendo uma menção aqui, de que são computadores que o MEB doou, que veio para cá, e porque no momento da expansão a universidade não tinha como atender, porque não é fácil comprar TI, equipamentos de informática. Agora, se realmente o senhor acha que tem improbidade administrativa, o senhor, como servidor público, tem a obrigação de levar isso à frente, já que o senhor levantou que o gestor fez improbidade administrativa, e fazer denúncia ao Procurador da República ao Ministério Público Federal. Que aí sim caberá ao reitor e ao vice fazer as respostas. Bom, 2 minutos. O que acontece é o seguinte: toda vez que se coloca, né, que se faz uma denúncia como essa, as pessoas têm que conhecer a história, né? Então, o professor Donaldo é o professor, é o vice-reitor. O professor Jussiano, ele foi assessor do professor Pedro Ângelo durante mais de 3 anos, foi diretor de uma unidade acadêmica, o professor Cláudio foi diretor, o professor Alexandre é diretor da unidade acadêmica, ou seja, as pessoas que todas participaram da gestão. E quando o outro coaduna com a fala, o outro, ele também, por que ele não denunciou na época, né, que ocorreu isso lá no Poli? Por que não foi feito isso, né? Por que isso aparece só agora na época da campanha? Então, é importante que a gente tenha coerência, né? Que a gente fale e cumpra o que está falando, não só jogue palavras ao ar, né? Porque isso fica muito complicado. Só falar nome. Quer começar? Pelo menos ele fala o nome, foi acordado antes do aniversário, né? Eu acho que isso tem que ficar realmente claro, porque nós estamos numa campanha onde todo mundo parece que é oposição. E de fato, eu fui durante 2 anos, não 3, 2 anos da primeira fase da atual gestão, e fui com muito orgulho de ter sido, aprendi muito. A questão é que nós temos que defender, principalmente quem ficou mais tempo nessa gestão. E acho que o professor que foi citar, ele tem que pensar o seguinte: foi coordenador desse campus aqui. Então ele tem realmente argumentos para dizer se foi ou não essa improbidade administrativa. Por isso que eu dei a oportunidade para ele responder. Agora, com relação a participar da gestão, acho que isso justifica eu estar sendo candidato hoje, que eu aprendi muito e saí da gestão quando eu não defendi a reeleição. Eu sou contra a reeleição. Foi por isso que eu saí da gestão. Então isso realmente tem que ficar claro para todo mundo. Foi citado mais um minuto. Já. Citou nominalmente. Foi citado nominalmente. Mais 1 minuto. Bom, parece piada, né? Porque quando eu tomei posse como diretor da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Exatas, o que foi me dito foi: eu sei que você é da oposição, como é que agora eu posso ser membro da gestão da atual da universidade? Nunca fui. A minha história diz as críticas que nós fizemos, os ferrenhos, e que estão registradas nas atas do Conselho Universitário, nas atas do CONCEP, em diversos momentos.
Quantas vezes nós gritamos? Eu disse aqui, nós gritamos. Tá lá, mandaram agora pegaram o ônibus novo e mandaram um velho para Teófilo Otoni. Pegaram com ar-condicionado e mandaram para Teófilo Otoni usar para ficar com o novo. Vai continuar repetindo isso? Eu fico me perguntando, se eu fui chamado no início da minha gestão como diretor, como da oposição, eu agora mudei de lado? Que coisa estranha, né? Quem era oposição virou situação, e quem era situação agora virou oposição? Pera lá, não vamos parar de cuspir no prato que comeu por 8 anos. Tá caloroso isso aqui, né? Engraçado, a única coisa que mais me incomoda aqui por favor, a plateia podia não se manifestar. Vocês escutarem oposição, situação dentro da UFVJM. Isso aqui não é campanha de político, de cidade, de governo do estado. Aqui, falar em oposição dentro da UFVJM é você estar contra ou a favor da UFVJM. Eu acredito que qualquer um está a favor da UFVJM, que é a razão de estarmos aqui. Bem, Alberto, quando você diz a respeito da questão de autonomia de ter ou não equipamento de qualidade, eu queria, você não tornou muito claro a questão se são equipamentos de laboratório, são equipamentos de informática, mas enfim, toma-se isso como geral. Acredito que os laboratórios todos têm equipamentos de qualidade e quando você olha, e como eu exemplifiquei, pelo conhecimento... Pode passar. Era 1 minuto, né? Essa resposta não é a pergunta. Pessoal, eu perdi, então. Você tem seus 3. É que agora que vai dar sequência a resposta. Toda vez que o nome é citado. Agora nós estamos dando sequência à resposta do teatro. A chapa 4 é. Não, agora pergunta do teatro. Agora, não, agora são os dois. Agora vocês vão responder a pergunta do teatro deles. Não, agora eu sou o último. Só falta os jogadores para responder. Cadê? Como é que faz uma função? Além, não estou falando que está tenso, não tem ninguém está tenso aqui, não, isso são questões de postura mesmo. Mas, Roberto, voltando de novo, acho que o assunto mais debatido aqui foi a questão de sucatear ou não. Só que você sentar nessa carteira, você vê que não há sucata. Porque poderia ter mandado carteira de madeira e mandou carteira de qualidade para a sala de aula. Então, são as mesmas salas do campus que é utilizado no campus do Mucuri, no campus do Unaí. Então, isso a administração, como bem dito aqui, nós não estamos julgando a administração em proposta, sim, para que nós estamos querendo para gerir a universidade no próximo reitorado. Em termos, de novo, quando se lança a política do MEC vai, cria e depois dá estrutura. Essa é um pecado que é uma responsabilidade do próprio Ministério da Educação. E foi dado, então, a princípio, nós não tínhamos quantidade suficiente, a UFVJM não tinha quantidade suficiente de equipamentos de informática para serem instalados aqui. E realmente o MEC pegou e transferiu parte desses equipamentos que foram imediatamente substituídos. O que eu vejo hoje é a dificuldade, a vista que é um bem público, de fazer a doação. Mas a proposta de qualquer um, já foi dito isso desde o princípio dessa chapa 2, o FBJM presente, é justamente fazer a descentralização financeira e administrativa para que elas possam, para que aqui mesmo, junto com o seu colegiado, sua congregação, tomar as decisões daquilo que melhor convém. Dando sequência aqui.